Bom, bom dia, queridos alunos aí do PISM 2. Aqui é o professor Edgar. Vim aqui hoje para gravar com vocês aí a solução dos exercícios do nosso desafio de matemática. O tema aí foi PA, equação trigonométrica e estatística. Vamos dar uma olhadinha aí nos exercícios, vamos lá. A prova objetiva minha aí foi uma questão de PA, que diz o seguinte: uma progressão aritmética PA possui 17 termos, todos positivos. A diferença entre o maior termo e o menor termo dessa PA é igual a 48. Sabendo que, dentre os números primos que ocorrem nessa PA, 13 é o menor e 43 é o maior, quanto vale então A1 mais A17? Bom, vamos lá. O que eu pensei aqui? Pensei o seguinte: nós temos uma PA, né, que dentre os termos dela tem o termo 13 e o termo 43, sendo que 13 é o menor primo na PA e o 43 será o maior primo nessa PA. Sabemos ainda que A17 menos A1 é 48. E pelo termo geral da PA, A17 poderia ser escrito como A1 mais 16R. Então teríamos aí A1 mais 16R menos A1 igual a 48. A1 elimina com A1 e temos então 16R igual a 48, R igual a 3. Uma vez que eu sei a razão dessa PA, eu posso escrever essa PA, porque logo, como o menor número primo é 13, temos que a PA vai ser 13, e se a razão é 3, o termo anterior é 10. E o termo anterior a 10 seria 7, mas não pode ser 7. Por quê? Porque 7 é primo, e o menor primo que tem na PA é 13. Então, sendo assim, o primeiro termo da PA é 10. Bom, então agora eu conheço o primeiro termo, que é 10, e a razão, que é 3. Então, jogando novamente um termo geral, eu determino o 17º termo, que é o último. A 17 vai ser A1 mais 16R. Fazendo as continhas aí, ó. 10 mais 16 vezes 3, 10 mais 48, a 17 igual a 58. Então agora eu sei o valor do primeiro termo da PA, sei o valor do último termo dessa PA. Posso concluir então que A1 mais A17 é 10 mais 58, que é 68, letra D. Vamos lá para o nosso segunda questão. Foi uma questão de trigonometria, que diz assim: em uma certa fazenda, as vacas leiteiras produzem uma quantidade de leite suficiente para a subsistência de todo o povoado. O proprietário, utilizando de seus conhecimentos trigonométricos, percebe que a função que determina a quantidade de leite ordenhado de suas vacas em função do tempo em dias é neste formato que está aí. Agora, utilizando de seus conhecimentos trigonométricos, determine em quantos dias do mês, considere o mês com 30 dias, será ordenhada a quantidade máxima de leite possível em suas vacas. Então vamos lá, gente. O que eu pensei aqui? Para a função possuir valor máximo, nós devemos ter cosseno de um arco qualquer valendo 1, que é o valor máximo que o cosseno atinge. Então eu preciso que o cosseno de τπ sobre 2 mais 3π sobre 2 seja 1. Desenvolvendo essa equação, eu concluo que o cosseno, para dar 1, tem que ser o cosseno de 0 mais 2kπ. Então, 3π sobre 2 mais 3π sobre 2 tem que ser igual a 0 mais 2kπ. Bom, somei a fração aqui, resolvi esta equação, igualei as duas. E aí passei o 2 para cá, resolvi, botei π em evidência, simplifiquei o π. E chegamos aí na equação t mais 3 igual a 4k. Ou seja, isolando t, verifiquei que t é igual a 4k menos 3. Mas quem é k? K é um número pertencente a z, tá lembrado? K é o número de voltas que você dá no ciclo trigonométrico. Então, verificando a condição, qual condição do exercício em que eu estou falando quantos dias do mês, considerando o mês de 30 dias. Então, o tempo vai ter que ir de 0 a 30. Não podendo ser 0 aqui.
Então vamos lá, se K for 0, eu tenho T igual a menos 3. Não serve. Não existe dia menos 3. Se K for 1, T igual a 1. Se K for 2, estou substituindo aqui, tá? 4K menos 3. Se K for 2, 5. Se K for 3, T é 9. Se K for 4, T é 13. E assim por diante. Até que no K igual a 9, a gente acha um T igual a 33, que também não serve, porque extrapola aqui os 30 dias do mês. Então, resolvendo essa equação do tempo aqui, em função de K, eu verifico que será ordenhada a quantidade máxima de leite nos dias 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29. Portanto, a pergunta foi quantos dias isso é possível? Em quantos dias? 8. Basta contar que esses são os dias que irão acontecer a ordenha máxima. Quantos dias? 8. Letra E. Show? Tranquilos? Então, a questão número 1 aí da prova discursiva, né? Uma questão de estatística. A distribuição dos salários pagos aos funcionários de uma empresa é dada na tabela abaixo. Então aí nós temos aí 10 funcionários que ganham R$ 1.500, 5 funcionários que ganham R$ 1.600, 1 funcionário ganha R$ 2.000, 10 funcionários R$ 2.500 e assim por diante aí na sua tabela. Na letra A ele pede para determinar a média e a mediana dos salários dessa empresa. Então nós não podemos esquecer que a média, neste caso, é a famosa média aritmética ponderada, pois nós temos aí as frequências de cada salário. Então a média fica aí no canto direito, aí, ó, no canto superior direito, veja aí. R$ 1.500 10 vezes, você tem R$ 1.600 5 vezes, você tem R$ 2.000 uma vez, R$ 2.500 10 vezes, R$ 5.000 4 vezes, R$ 7.500 uma vez e R$ 10.500 uma vez. Essa soma desse numerador aí vai nos dar o total gasto com o pagamento de funcionários. Lembrando que o 32 aí é o número de funcionários. Então, a soma dessas frequências dá 32. E média aritmética é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Portanto, nós temos aí essa soma dando 88.000 para 32 funcionários, e aí fazemos aí a divisão, 88.000 para 32, nós temos a média aritmética aí, 2.750. Portanto, a resposta, a média salarial da empresa é de R$ 2.750. Já a mediana, nós temos que chamar a atenção aí, ó. Como o número de funcionários é par 32, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Toda vez que é par, nós temos dois centrais, uma vez que a tabela já está em ordem crescente. Lembrando que mediana são os termos centrais da pesquisa exposta em rol, ou seja, em ordem crescente. Mas a tabela de salários já é apresentada em ordem crescente. Então, como são 32 elementos, os dois centrais serão o 16º e o 17º elementos. 32 por 2, 16, e o sucessor. Então, é o 16º e o 17º elementos desta tabela. Dividido por 2. Afinal de contas, é a média aritmética dos dois centrais. Se você observar na tabela, você vai ter que o 16º elemento é 2.000, porque, veja bem, os 10 primeiros são 1.500, os 5 próximos ganham 1.600, o próximo ganha 2.000. Então, a soma dessa frequência, dessas 3 primeiras linhas aí é 16. Ó. Então, o 16º elemento da sequência é o 2.000. Já o 17º elemento é o 2.500. E aí, então, 2.000 mais 2.500 dividido por 2, a gente acha aí 2.250. Portanto, a mediana dos salários é R$ 2.250. Pediu para que você o seguinte: supondo que a empresa queira contratar um diretor e pretende oferecer a ele um salário de tal forma que a média de salário pago aos funcionários da empresa não ultrapasse R$ 3.050,
qual o salário máximo oferecido a um candidato a diretor, ou seja, qual deve ser o salário máximo oferecido para que a média não ultrapasse 3.050. Então eu criei aqui, ó, seja X o salário máximo oferecido a este candidato. Sabemos da letra A que a empresa gasta R$88 mil de salário com os 32 funcionários que lá já tem. Vou acrescentar X, que é o salário do funcionário novo. E este novo montante de salário será dividido por 33 pessoas. Os 32 que lá já estavam, mais o acréscimo desse novo funcionário. Eu quero que esta conta, esta nova média, seja no máximo 3.050. Então tem que ser menor ou igual a 3.050. Fazendo as continhas, obtemos aí x menor ou igual a 12.650. Ou seja, o maior salário, né? O maior ficou ruim aqui, o maior salário máximo, tá? O salário máximo tem que apagar esse maior aí. O salário máximo oferecido a um diretor é de R$12.650. Tranquilo? Então essas foi aí as soluções do nosso desafio. Espero que tenham gostado. Olá, meus queridos alunos, aqui com vocês, professor Paulo II. Vamos dar início à correção da nossa questão objetiva de geometria espacial do desafio CAVE. Vamos lá, então? Vamos dar uma lidinha no exercício. Ele fala o seguinte: uma lata de azeite está completamente cheia e tem o formato de um prisma reto retangular de altura 12 centímetros, cujas arestas da base medem 8 centímetros e 6 centímetros. Todo o conteúdo da lata é despejado em uma garrafa decorativa, como o da figura ao lado, que é composta por 2 cilindros acoplados e interligados. O cilindro inferior, que tem 10 centímetros de altura e diâmetro da base igual a 8 centímetros, ficou completamente cheio. Considerando π igual a 3, a altura alcançada pelo azeite no cilindro superior, cuja circunferência da base mede 4π centímetros, é de... Beleza. Vamos lá então, vamos resolver o nosso exercício. Chega para o lado aí, minha questão. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal? Vamos resolver nosso exercício? Vamos lá. O nosso amigo fala então que tem uma lata de azeite na forma de um prisma reto retangular. Então, estou desenhando aqui esse nosso prisma. Tá aqui, ó, na forma de uma caixinha, né? O que mais ele fala para a gente? Ele fala que ele tem altura 12 centímetros e tem as arestas da base iguais a 6 centímetros e 8 centímetros. Dá para a gente calcular o volume dessa lata? Dá. O volume de um prisma reto retangular é o produto do comprimento vezes largura vezes altura. Então a gente vai encontrar aí 576 centímetros cúbicos de azeite. Ele despeja essa quantidade de azeite aqui na nossa garrafinha. A nossa garrafinha ela é formada por um cilindro inferior de altura 10 centímetros, conforme o texto, diâmetro da base igual a 8 centímetros, ok? Vai encher completamente esse cilindro inferior e o cilindro superior vai atingir uma determinada altura, que eu não sei exatamente o que ele está pedindo para a gente. Eu vou identificar essa altura por H. Paulo, o que você está pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer o seguinte: se eu somar o volume do cilindro inferior, o de baixo, o grandão, com o volume do cilindro superior, que é o pequenininho, a soma tem que dar exatamente o volume do nosso prisma. Essa é a nossa ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos calcular o volume, então, do nosso cilindro de baixo, o inferior, que está completamente cheio. O seu volume, portanto, vai ser π, que é igual a 3, ele pede para a gente adotar o π igual a 3, r ao quadrado. Bem, uma vez que o diâmetro é 8, a gente pode dizer então que o nosso raio
é igual a 4 centímetros. Então, πr ao quadrado vezes a altura 10. Já o volume do nosso cilindro superior, eu não vou considerar o volume total, vou considerar só até a altura h. Então, vai ser também πr ao quadrado h. Mas aí a gente já esbarra num probleminha. Eu não tenho o raio aí do meu cilindro superior, mas ele fala para a gente que o perímetro da base, o comprimento da circunferência da base é 4π. Opa, com essa informação eu consigo calcular qual é o raio. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então eu vou igualar 2πr a 4π. Bem, passando o meu 2π para o segundo membro, dividindo 4π, olha lá, meus amiguinhos, eu vou conseguir encontrar qual é o raio desse nosso cilindro de cima, do superior. Vai dar exatamente 2 centímetros. Tudo bem? Então já temos condição aqui de avançar. O volume do cilindro superior vai ser πr ao quadrado vezes a altura h. Essa soma é o volume do prisma 576. Veja que a gente acaba caindo numa equaçãozinha do primeiro grau, bem tranquilinha de se resolver, né? Bem, aqui, ó, quanto que vai dar esse produto todo? É 3 vezes 16 vezes 10. Isso aí costuma dar quanto? 480. Mais, aqui o meu produto vai dar 12H. Isso é igual a 576. Bem, vamos mandar o 480 subtraindo. Eu vou ter aqui 12H é igual a 576 menos 480. O meu 12H, portanto, é igual a quanto? A 96. Vamos mandar esse 12 dividindo, 96. 96 dividido por 12. Isso aí costuma dar quanto? 8, né? Não esqueça da unidade, 8 centímetros. Tudo bem? Vamos procurar qual a alternativa aí. Olha lá que letrinha que deu. A letra C, né? Letra C. Certinho. Bem, espero que vocês tenham entendido. Exercício muito bacana, muito bom. Envolve volume de prisma, sempre muito cobrado na prova do PISME. Volume de cilindro, também sempre muito cobrado na provinha do PISME. É uma questão contextualizada, tem uma cara mesmo bacana de prova do PISME. Quem sabe aí a gente tem algo parecido com essa questão na prova desse ano. Olá, meus queridos alunos, aqui com vocês, professor Paulo II. Nós vamos dar início à correção da questão do desafio CAVE, questão de geometria espacial, questão discursiva, ok? Vamos lá então. Vamos lá então, a questão fala o seguinte: uma prova de atletismo muito disputada nos Jogos Olímpicos é a dos 3.000 metros com obstáculos. Nela, os competidores saltam obstáculos fixos de 91,4 centímetros no caso dos homens e 76,2 centímetros no caso das mulheres. Essas são as alturas dos obstáculos. Além disso, precisam ultrapassar um fosso de água com 3,6 metros por 3,6 metros de superfície e um plano inclinado com profundidade máxima de 76 centímetros, que vai diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista, conforme a figura a seguir. Na letra A, ele pergunta qual é a área interna do fosso, ok? Bem, lá na letra B, ele pede o volume do poço, mas ele especifica qual é a unidade que ele gostaria a resposta, decímetros cúbicos. Veja que na letra A, ele não especifica qual é a unidade. Então você pode dar a resposta em centímetros quadrados, metros quadrados, até mesmo em decímetros quadrados. Bem, para eu poder aproveitar aqui os resultados na letra B, eu vou deixar a resposta em decímetros quadrados, ok? Bem,
Vamos lá. Ele fala para a gente, então, que essa largura aqui é de 3,6 metros. Bem, convertendo para decímetros, vai dar 36 decímetros, né? E aqui esse comprimento da nossa rampa é também de 3,6 metros, convertendo, isso aí vai ser igual a 36 decímetros. Essa altura aqui, ó, a profundidade do poço, ele deixa claro para a gente também que é 76 centímetros, que equivalem a 7,6 decímetros. Bem, para poder calcular essa área interna, eu vou precisar primeiro calcular a área do plano inclinado, que é essa aqui, ó, ok? Bem, veja que vai ser a área de um quadrado, né? Então eu vou identificar aqui essa região como a região 1. Formato da região 1 é esse quadrado aqui, ó. Um quadrado cujo lado é de 36 decímetros. Bem, para calcular a área de quadrado, a gente já sabe muito bem que basta pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, né? Então é 36 ao quadrado. Isso aí vai dar 1.296 decímetros quadrados. Ok, já tem essa área da região 1 aqui. Bem, preciso calcular também essa outra região aqui, que é a região dessa parede, que a gente tem a profundidade, né? Eu vou identificar essa região como a região número 2. Bem, olhando frontalmente essa região, a gente vai ter um retângulo de altura 7,6 decímetros e comprimento 36 decímetros. Essa área vai ser igual a quanto? A área de retângulo, base vezes altura, 36 vezes 7,6. Bem, isso aí vai dar quanto, hein? 273,6 decímetros quadrados. Estamos quase acabando, né? Agora a gente vai para a área dos triângulos. São dois triângulozinhos aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Olha lá a hipotenusa. Aqui a gente tem um cateto, outro cateto é a altura. Além desse triângulo, eu tenho um triângulo invisível do lado de cá. Então essa região que eu vou chamar de região 3, olha lá, ó, ela tem esse formato aqui, ó, formato de um triângulo retângulo, onde esse catetinho é 7,6 decímetros e esse outro cateto 36 decímetros, tudo bem? Eu vou ter dois triângulos iguais a este, certinho? Se você imaginar o outro triângulo aqui embaixo, os dois juntos formam um retângulo, né? Então já vou aproveitar isso. Olha lá, ó, a área da região 3, vai ser a área do retângulo 7,6 vezes 36. Já é a área dos dois triângulos. Esse produto que eu acabei de fazer em cima dá 273,6 decímetros quadrados. Show de bola. O que eu preciso agora? Agora eu preciso calcular a minha área total. A área total vai ser a soma das três áreas. Então a área total, a área interna do fosso, é a soma da área da região 1, mais a área da região 2, mais a área da nossa região 3. Então vai ser a soma de 1.296 com 2 vezes 273,6. Bem, fazendo essas continhas marotas aqui, eu vou encontrar 1.843,2 decímetros quadrados, que é a nossa área. Tudo bem? Beleza, letra A tranquilinha, né? Vamos lá para a nossa letra B. Bem, na letra B ele está pedindo para a gente calcular o volume, né? Então nós vamos enxergar esse fosso como se fosse um prisma. E eu vou desenhar esse prisma. Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse nosso fosso e vou colocar ele em pé.
Assim vai facilitar a nossa visão do prisma. Eu vou desenhar aqui o nosso triângulo retângulo. Ele vai ser a base superior do nosso prisma, tudo bem? Aqui mede 7,6 decímetros, aqui 36 decímetros. Eu vou ter essa aresta lateral aqui, outra aresta lateral, show de bola, prontinho. Altura 36 decímetros. Deixa eu colocar a unidade aqui no meu desenho para a gente poder entender. E eu vou ter aqui algumas arestas invisíveis que vão estar lá atrás, né? Olha lá, a aresta da base, a aresta lateral e outra aresta da base. Certinho? Beleza, para calcular esse nosso volume do prisma, lembre que eu preciso fazer. Eu preciso calcular a área da base, que é a área do triângulo, e multiplicar aí pela nossa altura. A altura aí, 36 decímetros. Então o trabalho bruto a gente já fez na letra A, né? O volume do nosso prisma, o volume aí do nosso fosso, olha lá, ó, fosso, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é a área do triângulo retângulo. A área de triângulo retângulo sempre bom para calcular, né? O produto dos catetos, 7,6 vezes 36, dividido por 2, vezes a altura 36. Eu vou simplificar aqui esse 2 com 36. Olha lá, vai dar 18. Esse produto aqui, ó, veja bem, eu já fiz ele na letra A. Não vou fazer de novo, eu já sei o resultado, né? Esse produto dá 273,6 vezes o 18, ok? E aí a gente vai ter uma resposta igual a quanto? Quanto que vai dar isso aí? 4.924,8 decímetros cúbicos. Tudo bem? Tranquila a questão, né? Bacana. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Eu aguardo vocês no dia 10 de abril, onde eu e o professor Edgar vamos fazer uma live dando várias dicas aí para a prova do PISM 2. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai comentar agora as questões que a gente colocou no desafio PISM 2. Né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí nas questões que vocês fizeram para Biologia 1, né? Que é a parte que envolve micologia, né? O estudo dos fungos, classificação taxonômica e filogenética, e zoologia, a parte dos animais, tá bom? As outras questões vocês vão ver com o professor Luan, de Biologia 2 para o segundo ano. Vamos lá, não vamos demorar muito não. Então a primeira questão que envolve o nosso tema é a questão número 2, questão objetiva número 2. Uma equipe de paleontólogos descreveu recentemente um papagaio gigante a partir de fósseis encontrados na Nova Zelândia. O Heracles inexpectatus viveu no Mioceno, pesava aproximadamente 7 quilos e não voava. Sabemos que as aves atuais são descendentes dos dinossauros e herdaram características importantes desses seres que viveram há milhões de anos. Então está contando aí a história das aves e como elas fazem parte, basicamente, do mesmo grupo que os répteis, né? Assinale a alternativa que indica corretamente características das aves atuais, possivelmente herdadas dos dinossauros. Então, viviparidade e bico. O que é a viviparidade? Viviparidade é você, né, desenvolver o feto, desenvolver o embrião dentro do corpo dos pais, né? No caso, a viviparidade verdadeira. No caso das aves, tanto das aves quanto dos dinossauros, eles não são vivíparos, eles são ovíparos. Então, essa é falsa. Principalmente aqui. Ectotermia e ossos pneumáticos. Ectotermia, né, é a regulação da temperatura corporal a partir da temperatura ambiente, ou seja, o ser não produz o próprio calor. As aves não são ectotérmicas, os répteis são, né, os dinossauros provavelmente eram, mas as aves não são. As aves são endotérmicas e provavelmente herdaram essa característica também. Oviparidade, dessa parte está certa, e dentes. Não, as aves não têm dentes. Se elas não têm dentes, elas não podem ter herdado esses dentes. Endotermia e penas. Sim, as aves são endotérmicas e as aves possuem penas. Mas de onde que elas herdaram essas penas? Será que foi dos dinossauros?
Então vamos guardar essa aqui. Habilidade de ovo, habilidade de voo e ovos sem casca. Então, os ovos das aves, tanto dos répteis quanto das aves, têm casca, né? Uma característica importante para esses grupos terem conquistado o ambiente terrestre, né? Impedindo que o embrião se secasse, se ressecasse. E a habilidade de voo, nem todo dinossauro voa, nem toda ave voa também. Então, o que eles herdaram mesmo dos dinossauros? A endotermia, que é essa capacidade de manutenção da temperatura corporal. Então, alguns dinossauros já apresentavam essa capacidade, provavelmente, e as penas. E as duas, na verdade, as evidências que sustentam isso, na verdade, vêm do mesmo local. Quando a gente analisa fósseis de dinossauros, a gente percebe que, na verdade, eles não são exatamente da forma como a gente está acostumado a ver nos filmes. E se sustenta, né, se acredita que as primeiras penas, elas apareceram, elas se desenvolveram exatamente por essa questão de manutenção da temperatura corporal. Então, tanto dinossauro quanto aves tem isso em comum. Eles herdaram, eles meio que passaram para frente essa característica de manutenção da temperatura corporal e as penas como isolante térmico. Só mais tarde as penas começaram a ser usadas como instrumentos para facilitar e para permitir o voo das aves. Provavelmente as primeiras utilidades das penas foram o isolamento térmico e auxiliar a manutenção da temperatura corporal. Então, tanto a endotermia quanto as penas são características que as aves herdaram dos dinossauros. Número 3. Nos oceanos são encontradas as mais diferentes formas de vida, desde organismos microscópicos de enorme importância para os ciclos biogeoquímicos até gigantes cetáceos, como, por exemplo, as baleias azuis. Fazendo parte da biodiversidade oceânica estão incluídos vários mamíferos, como as focas, os leões marinhos. Eu estou marcando o nome dos animais porque eu sei que vai ser importante, tá? Os répteis, como as tartarugas e as serpentes marinhas. Além dos peixes, crustáceos, moluscos, estrelas e ouriços do mar. Moluscos, estrelas e ouriços do mar, águas vivas, corais, anêmonas do mar e esponjas. Como também muitos outros tipos de organismos e muitas espécies de algas clorofiladas que interagem entre si nas teias alimentares. Então, basicamente, falou tudo que tem de vivo no oceano. Essa grande quantidade de seres submarinos varia em tamanho e forma, habitam diferentes locais dos oceanos e apresentam adaptações específicas que os diferenciam dos seres vivos encontrados no ambiente terrestre. Sobre a biodiversidade marinha, é correto afirmar que os cetáceos e os répteis possuem diversas adaptações ao modo de vida essencialmente aquático, tais como corpo alongado e hidrodinâmico, capacidade de depositar ovos, cetáceos são mamíferos, mamíferos não colocam ovos. Com casca espessa, camada de gordura, não. As esponjas são animais aquáticos, porosos, sim, filtradores, sim, pois absorvem minúsculas partículas de matéria orgânica dissolvida na água que circulam através das cavidades internas que as esponjas possuem. Sim, até agora está perfeito. Os crustáceos, os moluscos, as estrelas do mar, os ouriços do mar e as águas vivas são invertebrados, são, de corpo mole, com 2 pares de antenas e sem apêndices locomotores. Não, né? Por exemplo, os crustáceos têm apêndices locomotores e têm pares de antena, mas as estrelas do mar não têm pares de antenas. Ele deu uma característica só dos crustáceos e jogou para todos, né, como se fosse uma coisa geral. Os organismos citados não dependem da presença de luz para sobreviver. É só a gente correr aqui e ver que as algas clorofiladas foram citadas. Então já pode excluir essa também, porque ela depende da presença de luz para sobreviver. Pois todos são incapazes de produzir seu próprio alimento. De novo, algas clorofiladas. Os animais aquáticos relacionados no texto possuem brânquias para realizar as trocas gasosas, o que impede a morte por asfixia. Coral não tem brânquia, anêmona do mar não tem brânquia, esponja não tem brânquia, água-viva não tem brânquia, estrelas e ouriços do mar não tem brânquia, pode ter, mas não tem, às vezes não tem. Enfim, muitas não tem. Tartaruga não tem brânquia, baleia azul não tem brânquia.
Tem um monte de outras formas de fazer trocas gasosas no mar, além da respiração branquial. Então ficamos aí com a letra B, né, que descreve perfeitamente como é que funciona uma esponja. E aí a gente chega na questão discursiva de Biologia 1, no qual a gente tem uma tabela aí, e a gente vai analisar essa tabela de acordo com as características dos animais. A tabela apresentada abaixo, organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. A tabela apresentada abaixo contém características presentes em anelídeos, plateumintos e moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, referentes às características listadas na primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Atenção, há duas colunas denominadas X e Y. Uma representa moluscos e a outra representa plateumintos. Então vamos lá, vamos ver quais características que a gente vai analisar. Celoma, simetria, tipo de larva, se tem sistema circulatório ou não, o tipo de sistema digestório, se tem carapaça calcária, se o eixo anteroposterior está sempre presente, se é segmentado e um exemplo de organismo desse grupo. E aí aqui ele dá as opções que podem ser usadas para preencher. Então, por exemplo, celoma pode ser acelomado, pseudocelomado ou celomado. Mas a gente tem um problema. Antes disso, a gente tem que descobrir quem é X e quem é Y, só com as informações que a gente tem aqui. E celoma já entrega para a gente. O do meio é anelídeos. A não ser os anelídeos, desses três, só tem mais um grupo que é celomado. O outro é acelomado. Y é acelomado. Se é acelomado, desses três, só pode ser plateumintos. Os plateumintos são os únicos acelomados aí desses três. Se esse é plateumintos, X é moluscos. Então daí a gente já começa a andar. Se você não lembra muito bem o que significa celomado, acelomado ou pseudocelomado, vai aqui um lembrete. O acelomado ele não possui cavidade corporal, o corpo dele é maciço, né? Entre a ectoderme, que é a parte mais externa, e a endoderme, que compõe basicamente o tubo digestivo, não tem nenhuma cavidade interna e a gente tem uma massa de células que a gente chama de parênquima ou mesênquima. Parênquima é de planta, olha eu viajando. Já no pseudocelomado a gente tem essa cavidade, só que essa cavidade só é delimitada externamente pela mesoderme. Então a gente tem a cavidade entre a mesoderme e a endoderme. Tá? Essa cavidade aqui é o pseudoceloma. Já os animais celomados, né, celomados verdadeiros, ele tem cavidade interna completamente delimitada pela mesoderme, que é essa parte rosa. Né? Então a diferença entre pseudocelomado e celomado. Então vamos lá. Quanto ao celoma, os anelídeos são acelomados, pseudocelomados ou celomados. Anelídeos têm celoma normal, são animais celomados, tá? A partir de moluscos, todos os animais são celomados. Os únicos pseudocelomados são os nemateumintos. O grupo dos nematodas são considerados pseudocelomados. Simetria dos anelídeos, aqui de cinza de novo, né? Se tem cabeça, né? Se tem uma cabeça, uma parte anterior do corpo, a gente fala em simetria bilateral, né? Tem o corpo lá dividido, que pode ser dividido em duas partes muito semelhantes. Tem região anterior, região posterior, região ventral, região dorsal, lado esquerdo, lado direito. Tudo isso é característica de animal bilateral. Tipo de larva não tem nada para a gente preencher aqui, é só para te confundir mesmo, tá? Tá tudo completinho, né? Mas tanto o molusco quanto anelídeos quanto plateumintos fazem parte de um grupo dos animais que a gente chama de Lophotrochozoa, que é uma classificação mais moderna dos animais, num cladograma um pouquinho diferente daqueles que a gente viu normalmente quando a gente estudou os animais, mas indiferente aqui para a questão. Sistema circulatório ausente ou presente. Então a gente sabe que os anelídeos têm sistema circulatório, os plateumintos são acelomados, então não tem sistema circulatório. Tá? O sistema circulatório só surge a partir dos animais celomados. E os moluscos também são celomados, então também tem sistema circulatório. Só em questão de curiosidade, o sistema circulatório dos moluscos é aberto. Tá? Então ele não é totalmente fechado, o sangue circula fora dos vasos sanguíneos também. Sistema digestório incompleto ou completo. O único que tem sistema digestório incompleto aqui
são os plateumintos, né, que só tem boca e não tem ânus, tá? Então, sistemas digestório incompleto normalmente a gente encontra em quinidários, as águas vivas, e plateumintos. A partir daí, a gente tem um tubo digestivo completo. Carapaça calcária também está completa, não precisa completar com nada aqui. Eixo antero-posterior. Os moluscos estão aqui como variável, porque alguns moluscos sofrem aquele processo de torção, né, que coloca o eixo posterior para frente do corpo, né, coloca o ânus para a região da frente do corpo. Os anelídeos é definido, você tem, né, a região anterior com a cabeça e a região posterior com o ânus, e os plateumintos também definidos, você tem a região anterior com a cabeça, a região posterior com o ânus, tudo bonitinho. Segmentação é uma característica marcante dos anelídeos, então moluscos e plateumintos não são segmentados, e os anelídeos são segmentados, né? Você tem a metameria, né? Você tem o corpo organizado em metâmeros, em partes que se repetem, da parte posterior até a parte anterior. E aí, exemplo, você pode colocar um só, eu coloquei alguns aqui para vocês, né? Moluscos, ostras, caramujos, lulas, polvos, anelídeos, minhocas, sanguessugas e poliquetos, plateumintos, vermes marinhos, tênias e esquistossomos. Lembrando que existem plateumintos de vida livre também, não necessariamente você tem que sempre colocar aquele parasita ali. Beleza? Alguma dúvida, né? Qualquer coisa, ó, eu esqueci que eu não estou dando aula, é um vídeo, mas qualquer dúvida é só falar comigo. Vamos lá. E a letra B, um dos critérios para a construção do diagrama abaixo é o número de características compartilhado entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco do diagrama com o nome de um dos dois grupos, moluscos ou plateumintos. Utilize as linhas em branco para explicar o que representa esse tipo de diagrama. Se a prova foi sem linhas em branco para vocês poderiam ter usado esse espaço em branco, né, já que tem aqui o comando para vocês fazerem isso, mas também eu não vou me ligar muito nisso não, contanto que vocês completem corretamente o diagrama. Tá? Então a gente sabe que para completar esse diagrama, a gente tem que entender que tipo de diagrama que é. É um cladograma. Né? E o cladograma ele representa as relações evolutivas, relações de parentesco entre os grupos. Então a gente sabe aqui que os anelídeos têm um ancestral em comum mais próximo com esse grupo do que com esse. Então isso quer dizer que os anelídeos devem ter mais características em comum com esse grupo do que com esse. A gente pode voltar na tabelinha e ver, dos dois grupos, qual que tem mais características em comum com os anelídeos? Celomado, celomado, acelomado, ó, molusco. Bilateral, 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 ok, todo mundo. Trocófora, trocrófica, tipo varia. Presente, presente, ausente. Completo, completo, incompleto. Né? Então ele tem mais características em comum com os moluscos. Tem diferenças também, mas ele tem mais característica comum com os moluscos. Então vai entrar aqui os moluscos e aqui os plateumintos. Né? Por quê? Porque ele compartilha um ancestral comum mais recente com os moluscos. E a gente consegue ver isso pela quantidade de características em comum que ele tem com os moluscos. Esse diagrama é um cladograma e representa as relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos. Isso já completa, né, 100% da questão. Mas, galera, era isso. Espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês estejam seguros do conhecimento de vocês. A gente ainda vai ter revisional, vai dar tudo certo, se acalmem e a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Olá, pessoal. Professor Dudu Costa aqui, sou professor de História do Colégio CAVE, do curso CAVE. É um prazer imenso estar aqui para desenvolver com vocês esse desafio PISM 2, em que a gente vai analisar algumas questões aí bem bacanas, bem emblemáticas da nossa prova do PISM 2, tá? Nós temos 3 questões objetivas e 2 questões discursivas para analisar aqui, beleza? Então a gente vai fazer o nosso trabalho aqui agora, tá? Eu espero que vocês estejam aí acompanhando com toda a atenção possível. Beleza, galera? Olha só, seguinte, para poder dar um suporte legal para nossa aula, eu vou compartilhar aqui um slide, tá? É um slidezinho que eu preparei com essas questões aí do PISM 2, em que nós teremos 3 questões objetivas e 2 questões discursivas, tá? O slide está carregando aí para você, vai aparecer na sua tela.
e eu vou ficar pequenininho lá embaixo, tá bem? E você vai acompanhando aí. Beleza, galera? Show de bola. Desafio CAV PISM 2 História. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho, tá? A gente tem aqui, em primeiro lugar, algumas questões objetivas, para a gente entender um pouquinho do perfil dessa prova, como que ela cobra os assuntos, né? E, claro, selecionei aqui alguns assuntos que eu julgo muito pertinentes dentro do nosso programa, tá? O objetivo aqui não é adivinhar o que vai cair e tal, não é nada disso, tá bem? Mas apenas pensar aqui que existem alguns assuntos que são realmente muito relevantes, né? Que são quase que clássicos. Quando a gente fala de PISM 2, então, invariavelmente, a gente precisa falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão aqui, né? Essa questão foi a questão de número 20 do PISM 2 do ano de 2020, beleza? O tema dessa questão é Proclamação da República, um assunto recorrente, um assunto muito importante aí, tá? Nós temos aí uma charge, né? Observe a charge abaixo. Aí, na sua tela, com certeza, ela está aparecendo aí de uma maneira bastante nítida, né? E com um tamanho legal. Aqui, para mim, ela aparece muito pequenininho, tá? E como, né, o professor Dudu aqui, né, já está com 3.7 aí, já não está enxergando tão bem assim. Mas você consegue acompanhar aí a legenda, né? Eu acredito que aqui a gente pode fazer a seguinte reflexão sobre essa charge, né? Nós temos aí uma charge fazendo referência ao surgimento da República, que propõe, claro, uma nova forma de organização do Estado brasileiro, uma nova forma de organização das relações, né, entre poder central e as unidades que fazem parte desse país republicano, que no caso são as unidades federativas, né, os estados, como está ali, tudo bem? Então a gente vê ali, né, uma mulher representando a República, a gente vê um homem que com certeza representa aí uma figura política tradicional, né, de poder dentro desse novo regime republicano. E o mais interessante de tudo vem ali no cantinho, né? Muito pequenininho, quase que desprezado na imagem, né? Ocupando uma posição bem secundária, bem marginal, né? Pessoas ligadas às camadas populares, que demonstram ali que tem uma compreensão muito particular do que significa a República, né? Para elas, o surgimento da República significa o quê? Que a partir de agora elas vão poder se casar no civil, não é isso? Elas vão poder se casar sem depender, no caso aí, da Igreja Católica, já que com a proclamação da República e principalmente com a elaboração da nova Constituição, que é a Constituição de 1891, nós teremos aí a separação entre Igreja e Estado no Brasil, né? Então esse é o contexto aí dessa questão, é o contexto da imagem. Esses são esses elementos que eu disse agora são alguns dos problemas, né, das problemáticas que essa imagem está trazendo para a gente, beleza? Diante dessa contextualização, eu acho que a gente consegue aí pensar melhor, então, nas questões, beleza? Bom, vamos lá então. Após observar a charge, marque a resposta correta sobre o fim do segundo reinado no Brasil e a implantação do novo regime republicano. Prestem bastante atenção porque eu vou ler as alternativas agora, tá? Letra A. O fim do segundo reinado foi motivado pela defesa do movimento republicano, pela manutenção e continuidade da união entre o Estado e a Igreja Católica, gente? Não. Inclusive, a sua imagem, o suporte dessa questão, ele já te dá uma informação que é exatamente o contrário do que a A está afirmando, né? O seu suporte, ele está lá te lembrando que com o advento da República, nós temos uma separação entre o Estado e a Igreja Católica. Então, a letra A estaria descartada aí, tá bem? B. A expulsão de Pedro II foi a solução para agradar os fazendeiros de café que desejavam o poder moderador do rei e eram contra a divisão dos três poderes. Essa letra B aí é uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Tá dizendo que os fazendeiros de café desejavam o poder moderador, né, para si, seria isso, né? E eram contra a divisão dos três poderes, ou seja, a favor de um poder centralizado, de um Estado de perfil absolutista. É isso que os fazendeiros de café queriam? Claro
claro que não faz o menor sentido, tá? Letra C. A instauração da República teve influência do ideário iluminista e da Revolução Francesa, representado pela defesa da monarquia parlamentarista. Uma forçação de barra, o que essa C está dizendo, né? A C está dizendo que a proclamação da República tem influência do ideário iluminista. Tá, em alguma medida nós podemos dizer que sim, né? E da Revolução Francesa, acho um exagero dizer que a Revolução Francesa, lá do final do século XVIII, influenciou a proclamação da República no Brasil no final do século XIX. E principalmente esse ponto, né? Como que uma monarquia parlamentarista vai influenciar a proclamação de uma república? Realmente não faz sentido. Então, se você tiver um pouquinho de atenção, se você estudou os conteúdos aí, você vai conseguir perceber que essa letra C realmente, assim, não tem nada a ver. Beleza, galera? Bom, letra D. A união da federação estava ameaçada pelas crises do Segundo Reinado, entre proprietários de café a favor ou contra a influência dos Estados Unidos. Meio confusa essa letra D, né? Vamos ler de novo? A unidade da federação estava ameaçada pelas crises do Segundo Reinado, entre proprietários de café a favor ou contra a influência dos Estados Unidos. Gente, não tem pé nem cabeça. Não tem absolutamente nada a ver. Proprietário de café a favor e contra a influência dos Estados Unidos, brigando uns com os outros, e isso teria causado uma crise uma crise do Segundo Reinado? Não, absolutamente nada a ver. Então, claro, só nos resta aí a letra E, né? Vamos dar uma olhadinha nela. A crise do Império se juntou ao movimento republicano, né, que era um movimento que já existia, com um projeto de Estado não escravista, separado da Igreja e com o equilíbrio dos três poderes. Essa letra E, ela é uma síntese de tudo que está acontecendo na política e na sociedade brasileira no finalzinho do século XIX, que é o contexto de proclamação da República. O que nós temos no finalzinho do século XIX? Bom, a gente tem a crise do Segundo Reinado, né? Ou seja, a monarquia brasileira, o regime monárquico, não conta mais com o apoio de diversos setores da sociedade, né? Militares, Igreja Católica, né? Setores da classe média urbana, por exemplo, os próprios fazendeiros de café do Vale do Paraíba, que rompem com a monarquia, os fazendeiros de café do Oeste Paulista, né, que eram, em sua grande maioria, adeptos do projeto republicano. Então, o Segundo Reinado está em crise, né? Nesse mesmo contexto, acontece a abolição da escravidão, ou seja, a ideia de que é necessário construir um Brasil não escravista, né, um Estado não escravista, né? E, obviamente, a gente sabe que com a proclamação da República a gente tem uma separação da Igreja e do Estado, como a própria charge já nos mostrou, tá? E a ideia de que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que andar de uma maneira equilibrada, ou seja, aquela coisa de ter um quarto poder, né, que interfere sobre os outros, que é o poder moderador típico da monarquia, isso está fora de cogitação, isso tem que acabar, tá? Então, a letra E realmente é uma síntese correta de tudo que está se passando na política e na sociedade brasileira no final do século XIX. Beleza, galera? Então, nosso gabarito aí é a letra E. Tranquilo? Bom, vamos seguir então para a nossa próxima questão objetiva. Uma questão muito importante sobre o pós-abolição da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, uma perspectiva comparativa, né? E aí vocês vão perceber um debate muito importante presente nessa questão, né? Que é o que acontece com a população negra ex-escravizada após a abolição da escravidão, tanto nos Estados Unidos, né? Após a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, em 1865, como no Brasil, após a Lei Áurea de 1888. Né? E a gente tem aí paralelos importantes que a gente pode fazer. Tá? Vamos lá. Os trechos abaixo tratam, do contexto pós-abolição da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha nesses textos, então. Tá? Primeiro texto. Nos Estados Unidos, a abolição foi incluída na Constituição Americana na 13ª emenda, que definiu
não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado, né? Ou seja, a abolição da escravidão, ela acontece nos Estados Unidos com a 13ª emenda, mas diz que o sujeito pode ser privado da sua liberdade caso tenha cometido algum tipo de crime, né? E aí vem o texto 2 aí complementando essa reflexão. Vamos dar uma olhada. A expressão classes perigosas parece ter surgido na primeira metade do século XIX. A escritora inglesa Mary Carpenter, por exemplo, em estudo da década de 1840 sobre criminalidade e infância culpada, o termo do século XIX para os nossos meninos de rua. Utiliza a expressão claramente no sentido de um grupo social formado à margem da sociedade civil. Vamos encontrar o conceito de classes perigosas como um dos eixos de um importante debate ocorrido na Câmara dos Deputados no Império do Brasil nos meses que se seguiram à lei da abolição da escravidão, em maio de 88, a Lei Áurea. Preocupados com as consequências da abolição para a organização do trabalho, o que estava em pauta na ocasião era um projeto de lei sobre a repressão à ociosidade. Olha só, esses dois textos estão tratando, né, de um debate, de uma discussão muito, muito, muito importante, que significa o seguinte: após a abolição da escravidão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os grupos sociais que antes eram escravizados agora ocupam uma situação de marginalização social, porque esses grupos vão ser grupos que vão ocupar um lugar de muita dificuldade dentro da vida econômica e da vida social desses dois países, né? Vão trabalhar em trabalhos braçais pouco remunerados e vão existir dentro de sociedades que estão saindo da escravidão e dentro das quais ainda existe o peso brutal do racismo, né? E a gente percebe isso na análise que esses dois textos estão trazendo. A ideia de que determinados setores da sociedade vão ser considerados, né, pelo poder público, pelas elites, como classes sociais perigosas. Quem são essas classes sociais perigosas? São os pobres e miseráveis. Qual é a cor desses pobres e miseráveis? São negros. Qual é a origem desses pobres e miseráveis? O passado escravista, o passado de escravidão, percebem? Então, o que a gente está percebendo aqui é que mesmo após a abolição da escravidão, as populações pretas vão continuar ocupando um lugar de marginalização, um lugar de violência, de exclusão social, o lugar do encarceramento dessas pessoas, né? Que vão ser vistas como marginais, como perigosas, então elas têm que ser tratadas diretamente pela polícia, elas têm que ser presas, percebem? Então, esse é um debate muito importante que está aparecendo aí nessa questão. Um debate que dialoga com toda a discussão do mundo atual, da sociedade hoje, sobre racismo, sobre encarceramento em massa das pessoas pretas, sobre a criminalização, a marginalização do negro, ainda muito presente em sociedades de passado escravista, como o Brasil e como os Estados Unidos. Então, esse é o debate que está aparecendo aí nessa questão, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nas alternativas aí. Vamos ver, beleza? Vamos lá. Refletindo-se sobre o contexto pós-abolição no Brasil e nos Estados Unidos, é correto afirmar que, olha aí a letra A, nos dois países foram instituídas práticas que demonstram desconfiança e políticas de exclusão da parcela da população negra que acabara de sair da escravização. Eu entendo que o que essa letra A está dizendo é uma síntese, é um resumo de tudo que eu acabei de falar agora, tá bem? Então, de cara aqui, a gente já mata essa letra A, né, extremamente aí evidente de que ela é o nosso gabarito, tudo bem? Bom, é claro que quando você estiver fazendo a prova, você sempre vai ler aí as outras alternativas. Claro, você não vai ler uma só e já marcar de cara, né? Você sempre vai ler as outras, tá bem? Como isso aqui é uma aula
a título aí de uma prosa, de um bate-papo sobre as questões, para a gente poder ter uma aproximação aí com esses conteúdos. Então eu encerro essa questão aqui e passo para a próxima, para a gente não se alongar tanto, tá? Mas você, claro, no conforto do seu lar, pode pausar o seu vídeo aí e olhar com muita tranquilidade cada uma das alternativas e pensar sobre elas, tá bem? Mas acredito que essa questão seja muito de boas para vocês todos e todas aí, tá? Então vamos seguindo. Próxima questão. Bom, próxima questão foi a questão de número 18 do PISM 2 do ano de 2018, né? Mais uma questão sobre a escravidão. Tema recorrente, tema importante, tá? Tudo que se refere à escravidão no século XIX no Brasil, a questão da escravidão nos Estados Unidos também, durante o século XIX, todos os debates a respeito da exclusão social do negro, da marginalização, do racismo, no pós-abolição, tudo isso é absurdamente recorrente dentro do PISM 2, tá? Então, por favor, fiquem atentos e atentas. Essa questão aqui já é uma questão mais específica sobre o universo do trabalho dos escravizados no Brasil do século XIX, discutindo aí um pouquinho sobre como que era esse ambiente do trabalho no meio rural, como que era no meio urbano, enfim, a gente vai dar uma olhadinha nisso agora, tá? Então vamos lá. Observe os documentos abaixo. O fotógrafo português Cristiano Júnior retratou os tipos de trabalhadores característicos das ruas da corte do Rio de Janeiro ao longo do século XIX. Então ele está mostrando aí diversos tipos de trabalhadores, né? Que trabalhavam no ambiente urbano da corte no Rio de Janeiro no século XIX. Né? Então nós temos aí pessoas desempenhando diferentes funções. Né? Temos crianças trabalhando, mulheres, né, homens. Nós podemos perceber aí que, né, nós estamos falando de pessoas trabalhando em situação de escravidão, mas a gente tem que lembrar também que não existiam apenas trabalhadores escravizados no ambiente urbano, né, existiam também trabalhadores livres desempenhando diversas outras funções, tá bem? Vamos dar uma olhadinha então. Documento 2. Em 18 de janeiro de 1858, a Câmara Municipal de Três Pontas enviava o seguinte ofício ao presidente da província de Minas Gerais: a falta de braços ocasionada pela morte dos escravos tem também influído consideravelmente para a diminuição da produção, porque o agricultor não acha meios de o substituir, em razão de o pequeno número de trabalhadores livres que existe neste município achar um salário maior do que aquele que razoavelmente se pode pagar para cultivar a terra, na condução do gado, porcos e tropas para o mercado da corte. Olha só. Esse documento, cara, essa fonte primária que tem na sua frente, ela te oferece muitas informações importantes, tá? Em primeiro lugar, existe uma queixa nesse documento. Essa queixa se relaciona à dificuldade de encontrar trabalhadores escravizados. Por que que há uma dificuldade imensa de encontrar trabalhadores escravizados em 1858? Porque nós estamos falando de um momento posterior a 1850. E o que aconteceu em 1850 que tornou difícil o acesso à mão de obra escrava? A Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro de maneira determinante, de maneira oficial, de maneira permanente no Brasil. Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, não podem chegar mais escravizados no Brasil. O tráfico negreiro foi interrompido. Então, isso vai criar um ambiente em que o acesso à mão de obra escrava ele vai se tornando cada vez mais difícil. Então, essa é uma queixa aí que está sendo feita nesse documento. A dificuldade de se encontrar trabalhadores escravizados para trabalhar em determinadas atividades, tá bem? Bom, um outro ponto importante que esse texto traz para a gente é sobre as diferentes naturezas do trabalho, né?
dizendo que o trabalho no campo é um trabalho que, assim, é muito pouco remunerado, né? Então, beleza, tá lá o proprietário da fazenda, o proprietário lá da unidade rural e tal, beleza, e ele quer trabalhar, ele quer encontrar trabalhadores livres para trabalhar na sua terra, porque escravizado ele não está conseguindo achar. Ninguém quer trabalhar nessas roças porque se paga muito pouco, muito pouco. Tá bem, pessoal? Beleza? Então há uma preferência do trabalhador livre pelas atividades urbanas, pelos trabalhos na cidade, porque eles remuneram um pouco melhor, tá? Então essas são informações importantes que aparecem aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora então nas alternativas, no enunciado nas alternativas. Utilizando as informações presentes nos documentos acima e seus conhecimentos sobre a sociedade e o mundo do trabalho no Brasil do Segundo Reinado, assinale a alternativa correta. Então, olha só, a respeito dos documentos e da realidade do trabalho no Brasil durante o Segundo Reinado, né? A gente tem que procurar a alternativa correta aqui para marcar. Então, vamos lá. Letra A. Os melhores salários eram pagos para os que atuavam no trabalho agrícola, sendo grande a migração das cidades para as áreas rurais. Mentira. Os textos falam exatamente o contrário, né? De que o trabalho rural era pouco valorizado, por isso os trabalhadores preferiam desempenhar atividades urbanas do que no meio rural, tá? Pelo menos essa é a realidade lá de Três Pontas, que é a cidade, né, onde se passa aí a situação descrita pelo nosso documento, pela nossa fonte, tá? Então a A está errada. B. Na maioria das cidades brasileiras do século XIX, conviviam trabalhadores livres e escravos, que podiam exercer atividades distintas. A B está correta. A B está correta. Ela reforça elementos que estão nos documentos e reforça, claro, aquela explicaçãozinha que eu dei sobre isso também, quando eu estava analisando a documentação com vocês. Tá bem? Rapidamente, olha as outras aí, ó. A C. As mulheres negras, escravas ou não, eram proibidas de exercer ofícios fora das casas. Mentira. Inclusive, o documento imagético mostra mulheres negras, né, realizando atividades no ambiente urbano, nas ruas, vendendo ali quitutes, doces, enfim, uma série de coisas, né? Então, eu só falei sobre essa C para você perceber o quanto a leitura dos documentos e das imagens é fundamental para que você faça uma boa prova, para que você faça uma boa questão, tá bem? Então, se liga nisso aí, tá? Então, a gente já sabe aqui que o gabarito da nossa questão ficou sendo, então, a letra B, né? Na maioria das cidades brasileiras do século XIX, conviviam trabalhadores livres e escravos, que podiam exercer atividades distintas. Beleza, pessoal? Então, seguindo aí. Bom, agora a gente parte para a análise das nossas questões discursivas, né? Questões aí tão valorizadas e tão importantes a gente poder debater, tá? Bom, essa é uma questão discursiva que apareceu no PISM 2 do ano de 2017. Uma questão discursiva que relaciona a guerra civil nos Estados Unidos, a guerra de secessão, né, com o desenvolvimento do ódio racial, sobretudo nos Estados do Sul, e de toda a violência contra a população negra, tá? Esse é o debate dessa questão. Coloquei essa questão aqui, não foi à toa, pela importância desse debate. É um debate que está rolando no mundo hoje, né? A gente vê o tempo todo notícias de racismo, de violência institucional contra pessoas negras, de grupos dentro da nossa sociedade, grupos supremacistas brancos, pipocando o tempo todo aí nas mídias, né? Então, esse é um debate atual, um debate importante. E a gente sabe que o PISM gosta de pegar debates atuais que tangenciam o nosso conteúdo, o nosso programa e criar questões sobre isso, tá? Essa questão é um exemplo disso, tá bem? Então vamos lá. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos terminou com a vitória dos Estados do Norte em 1865. Observe a imagem a seguir e acompanhe a proposta de tradução de seus principais dizeres.
ela foi publicada no Harper Magazine, de Nova York, em 1874, tá? Eu não coloquei aqui a tradução, né? Mas aí, no seu vídeo, você vai estar enxergando essa imagem com um tamanho bem legal e você vai ser capaz de ler aí as inscrições que aparecem nessa imagem, né? Nós temos aí uma situação muito importante da gente analisar. À esquerda, nós temos um homem representando uma associação, um grupo supremacista branco do Sul, a White League, né, formado aí por homens, sobretudo do meio rural nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né, que apoiaram o exército confederado durante a Guerra Civil e que compõe aí um dos grupos supremacistas brancos, né? À direita, nós temos um representante da Ku Klux Klan, mais uma organização supremacista branca de caráter terrorista, e o que a gente observa aí é o tamanho da violência que esses grupos estão dispostos a realizar em relação às comunidades negras, né? Porque são movidos por um ideal racista, de supremacismo branco, de supremacia dos brancos em relação aos negros, e entendem que a população negra deve ter não apenas a sua cidadania restrita, né, mas todos os seus direitos restritos. Entendem que os negros não são iguais aos brancos e que, inclusive, portanto, merecem ser tratados com todo tipo de violência, né? Então nós temos aí uma família negra terrorizada aí, nós temos no encontro das mãos entre esses dois órgãos, essas duas associações supremacistas, né, organizações supremacistas, uma caveira representando a violência, representando a morte, enfim, tá? E aí você vai poder perceber depois as inscrições e traduzi-la por sua própria conta, tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então, né, no que está aparecendo aí. A partir dessa imagem de seus conhecimentos, faça o que se pede. A. Identifique a principal contestação realizada por organizações como a Ku Klux Klan, nesse contexto histórico. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu vou mostrar para vocês a expectativa de gabarito oficial da UFJF e a gente vai comentar esse gabarito destrinchando ele. A gente sabe que os gabaritos oficiais que a UFJF solta, eles são apenas referências muito básicas, tá? Eles são apenas para apontar um norte. Mas a resposta mesmo que você tem que apresentar tem que ser uma resposta um pouco mais elaborada, mais trabalhada, tá bem? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai olhar o gabarito e destrinchar a possibilidade de resposta aí, beleza? Olha o que o gabarito apresenta. O candidato deverá ser capaz de responder que as organizações como o Ku Klux Klan recusavam a compartilhar os direitos constitucionais com negros no que se refere à igualdade. Prestem muita atenção. Qual é a situação dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão? A situação é a seguinte: os estados do Sul foram à guerra e se separaram dos estados do Norte para preservar a escravidão, e eles foram derrotados. Além deles serem derrotados, eles tiveram que engolir a 13ª emenda, que estabelece o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1865. Então, esses estados do Sul já estão muito incomodados com tudo isso. Não tem escravidão mais, eles perderam a guerra. E tem um outro ponto. No ano de 1870, 5 anos depois da 13ª emenda, nós temos a 15ª emenda, que garante o direito de voto para a população negra, tá? Isso vai criar uma reação de ódio racial dos brancos em relação aos negros no sul dos Estados Unidos. Então, a população branca do sul, que tinha ido à guerra, perdido a guerra, tinha visto a escravidão acabar, agora tem que aceitar a extensão da cidadania política, do direito de voto aos negros, que eles consideravam inferiores, que eles entendiam que o lugar deles era a escravidão. Então, esse ressentimento que se acumula na branquitude sulista nos Estados Unidos, vai se transformar num ódio racial muito brutal. Então, é nesse contexto que começam a pipocar
grupos supremacistas brancos terroristas, como a Ku Klux Klan, por exemplo, que vai promover todo tipo de atentado e de violência contra as pessoas negras no Sul, tá? Então, a ideia aqui é você pincelar aspectos desse conteúdo que eu acabei de apresentar para vocês, tá? E tocar nesse ponto fundamental, o sentido fundamental dessa questão, né? Nos estados do Sul, vai se desenvolver todo um ódio racial nessa população branca em relação aos negros, porque eles não conseguiam aceitar que essa população negra tivesse acesso a direitos, quaisquer direitos, nem mesmo a liberdade dos negros eles aceitaram bem. Que dirá o direito da população negra votar? Então, esse ódio racial surge nesse caldo histórico aí que a gente acabou de analisar com vocês. Tudo bem? Bom, letra B, vamos lá. Analise o impacto das atitudes que esse tipo de organização causou na sociedade estadunidense nas décadas finais do século XIX. Vamos dar uma olhadinha no que o gabarito oficial nos mostra e aí, se necessário, a gente destrincha, tá? O gabarito oficial disse o seguinte, olha, o candidato deverá responder que se instituiu outro tipo de guerra, a racial. Suas atitudes possibilitaram a disseminação da violência racista e segregação racial no interior da sociedade estadunidense nas últimas décadas do século XIX, que muitas vezes era perpetrada e legitimada pelo Estado, sobretudo nos estados do Sul. Vamos destrinchar isso aqui porque merece, tá? Vamos lá. Um impacto, né, das atitudes desse tipo de organização terrorista, o que você pode analisar aqui? O que você pode falar? Bom, em primeiro lugar, a escalada de violência contra as populações negras, né? A gente já sabe disso. A escalada de violência contra as populações negras. As populações negras vão ser vitimadas por todo tipo de violência nas ruas. Espancamentos, agressões variadas, assassinatos, enforcamentos em praça pública. A gente vai ver que algumas pessoas negras, além de serem espancadas, enforcadas, vão ser queimadas nas ruas. É uma situação de uma brutalidade assim indescritível, né? Então, esse é um impacto importante aí que você pode analisar, tá bem? Um outro elemento que esse gabarito oficial abre possibilidade para que você fale sobre é a segregação racial. É entender que nos estados do Sul vão se desenvolver políticas públicas pelos governos estaduais, pelos governos dos estados do Sul, né? Carolina do Sul, por exemplo, é um grande exemplo, né? De aprovação de leis que estabelecem a separação de brancos e negros dentro da sociedade, dentro do ambiente das cidades, dentro do espaço público. Então, vão ser criadas um conjunto de leis que vão estabelecer que determinados hospitais são reservados para pessoas brancas, pessoas negras não podem ser atendidas ali, tratadas ali. Determinadas escolas vão ser escolas específicas para crianças brancas. As populações negras não vão ser tratadas ali, né? Essas leis de segregação racial vão ser chamadas genericamente de leis Jim Crow, tá? Leis Jim Crow, ok? São as leis que impõem a segregação racial, sobretudo nos estados do sul dos Estados Unidos. Beleza, galera? É claro que essa política de segregação, ela ainda vem intensificar uma privação maior ainda de direitos pelas pessoas negras, né? Porque é óbvio, você vai ter mais escolas para as pessoas brancas ou mais escolas voltadas para a população negra? Mais escolas para a população negra. Então, mais escolas para a população branca. Então, a população negra vai acabar ficando aí desassistida de serviços fundamentais, de serviços importantes. Tá bem, galera? Beleza? Bom, então esse é o debate aí. Essa é a discussão que essa questão está propondo para nós, tá? Seguindo.
Próxima questão aí, discursiva, questão aberta, né? Uma questão que apareceu no PISM 2 2018. Analise atentamente os documentos abaixo. Documento 1. Todos sabem que a Terra é um planeta e, portanto, redondo, ou quase. Bom, tem gente que, enfim. Bolas não tem meio, apenas centro, e nesse caso, qualquer indicação externa é arbitrária e convencional. A representação cartográfica do planeta é uma convenção e corresponde à matriz europeia de compreensão do mundo. O mapa também se afirma como um instrumento de formação da cidadania, definindo-se como emblema de identidade da nação. Apesar de alguns termos aí parecerem um pouco difíceis, essa é uma questão bem simples. E esse documento está trazendo para a gente um debate que é próprio da história, mas ele é muito próprio da geografia também. Você lá na geografia estuda as famosas representações cartográficas, né? E lá na aula de geografia, em que você estuda as representações cartográficas, você descobre, né, que a Terra não tem meio e que, portanto, o continente europeu não está no centro, que isso é uma imposição, é uma convenção, é uma arbitrariedade. Essa ideia de você pegar o mapa, abrir o mapa e a Europa está no meio, não existe meio, não existe cima, não existe embaixo, não existe nada disso. Essa ideia de em cima, embaixo, meio, isso tudo são convenções. São convenções que representam visões de mundo. E no nosso caso, a gente sabe muito bem que a Europa está no meio, porque tanto na geografia quanto na história, nas nossas visões de mundo em geral, ainda predomina uma visão eurocêntrica ou europocêntrica, como alguns autores gostam de apontar também, de dizer também. Então, a gente sabe que predomina uma visão eurocêntrica, a ideia de que o europeu é o centro do mundo, de que o europeu é o civilizado, o europeu é o mais desenvolvido. Então, a Europa tem que aparecer representada como? No centro do nosso mapa. Essa é a discussão que está colocada, ou seja, como que a representação cartográfica tem viés ideológico, como que ela representa visões de mundo, ideologias, entendimentos variados sobre política, sobre, enfim, uma série de questões, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso documento 2, ela maravilhosa, né? Incrível, como sempre, a Mafalda do nosso saudoso Quino. Bom, a Mafalda está aí, né, diante de um globo, perguntando onde nós estamos. E aí, né, alguém chega para ela ali e mostra, aqui, ó. Aí ela vai lá e fala, mas então a gente está de cabeça para baixo? Aí ela conclui lá no final, né? Puxa vida, acho que de hoje em diante preciso enxergar, tá, gente? Só um minutinho. Vou me sentir muito mais apegada a este chão. Bom, é uma charge carregada de ironia. Que ironia é essa? Exatamente a ironia a respeito da ideia do documento 1. A ironia de que, peraí, não existe cima nem embaixo, gente. Não faz sentido isso, né? Então quer dizer que eu estou de cabeça para baixo? Não, isso não faz sentido, né? Em cima, embaixo, no meio, são apenas convenções carregadas de viés ideológico, tá? Então esse é o debate aí que aparece nesses documentos. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Observando comparativamente o texto e a tirinha da Mafalda, é possível dizer que o modo de se compreender o espaço geográfico tem relação com o tema da identidade das nações. Sobre isso, cite duas nações europeias que se expandiram para outras partes do mundo no século XIX. Gente, primeira coisa que você vai fazer aqui diante dessa questão é identificar o assunto, o tema dessa questão. O que tem a ver com expansão europeia no século XIX? A Europa, centro do mundo, civilizada, superior, no século XIX. Isso nos traz qual tema do nosso conteúdo programático do PISM 2? Exatamente. Imperialismo, neocolonialismo, tá? Então, esse é o tema. Então, a letra A pede para você citar duas nações europeias que se expandiram para outras partes do mundo
no século XIX, ou seja, cite 2 nações europeias que exerceram a política imperialista no século XIX. É isso que ele está pedindo. E aí você pode citar diversas nações, como aparecem aqui no nosso gabarito. Você pode falar das 2 mais importantes de todas, as que acumularam mais terras dominadas, mais colônias, por exemplo, né, que são a Inglaterra e a França, mas você pode citar também a Holanda, você pode falar da Bélgica, né, exemplo clássico aí, que dominou o Congo, né? Você pode falar da Itália, você pode falar Alemanha, enfim. Tudo bem, pessoal? Então a letra A é isso, super simples, super ok, tá? E a letra B, explique como os mapas do século XIX serviram aos propósitos do imperialismo. E aí olha só a sugestão do gabarito. Depois eu vou destrinchar junto com vocês. Mas se liga só, o candidato deverá ser capaz de interpretar especialmente o documento 2, relacionando o estabelecimento e a difusão de uma cartografia de base eurocêntrica com o discurso de superioridade europeia. Bom, eu acho que esse gabarito oficial da UFJF, ele é um gabarito, assim, com alguns pequenos probleminhas, digamos assim, né? Em primeiro lugar, cara, não é só o documento 2 que está trazendo esse debate, não. O documento 1, inclusive, você pode aproveitá-lo absurdamente para poder desenvolver a sua questão, tá? E aí é que vem um ponto importante aqui, que eu acho que é o norte que o gabarito te dá. O que você vai discutir nessa letra B? Você vai discutir o eurocentrismo, ou seja, a ideia de que a Europa é o centro do mundo. E aí você vai anexar nessa discussão o conteúdo que você estudou lá em imperialismo. E o que você estudou sobre isso? Você estudou 2 conceitos absurdamente importantes, que são os 2 conceitos que a Europa se utiliza para justificar a sua superioridade diante do restante do mundo, principalmente diante de África e Ásia. Que conceitos são esses? O darwinismo social, por meio do qual o homem branco europeu entendia que ele era mais evoluído, pelo fato de que num processo de seleção natural ele conseguiu se adaptar melhor às condições do ambiente e, portanto, se tornar mais evoluído, mais avançado, civilizado em comparação com os outros povos, como africanos e asiáticos, né? Então, o darwinismo social é essa adaptação tosca, pseudocientífica, da teoria da evolução do Darwin para justificar a superioridade racial e cultural do europeu em comparação com africanos e asiáticos, por exemplo. Tá? E isso traz o segundo conceito que eu falei, a ideia da missão civilizadora, a ideia do europeu de que, já que ele era civilizado e desenvolvido, então ele tinha a missão de levar a civilização e o desenvolvimento para os outros povos. Então, quando a Europa exerce o imperialismo sobre África e Ásia, por exemplo, o discurso oficial do homem branco europeu, dos poderosos, das elites, né? E até mesmo de setores da classe média, intelectualizada e letrada, das cidades europeias, o discurso é esse. Não, a gente está indo para a África para levar a civilização, para levar o avanço, o progresso técnico para aqueles povos bárbaros, selvagens, incivilizados, né? E de tanto levar a civilização, né, a gente sabe que a Bélgica, por exemplo, foi responsável pelo extermínio de 10 milhões de vidas no Congo, né? Ou seja, a concepção de civilizado dos europeus no século XIX aí, é uma concepção bastante, digamos assim, específica, para não dizer outra coisa, né? Então, galera, esse é o debate que aparece aí nessa questão sobre imperialismo. E essa é a discussão que você tem que fazer na letra B, tá? E aí, só para você organizar melhor agora, né? A gente fez um brainstorm aqui e tal, beleza, mas agora você vai organizar. Você vai falar do eurocentrismo, você vai falar do darwinismo social e da missão civilizadora, essa crença do europeu de que ele era superior
tinha se adaptado melhor ao meio, e por isso ele era avançado e civilizado, e por isso que ele tinha o fardo, né, o fardo do homem branco, né, força guerreiro, né, o fardo do homem branco, eu preciso levar a civilização para a África e para a Ásia, né, então você vai discutir essas questões todas aí, na letra B. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, eu espero que essa pequena prosa, né, não vou chamar isso de aula, essa prosa que a gente desenvolveu aqui tenha ajudado vocês, tá? Eu acho que essa proposta do desafio CAVE, ela foi bem interessante e eu acho que ela traz aí uma aproximação, né, uma intimidade maior entre nós aí nessa reta final, né? Esse momento que a gente precisa revisitar aí alguns debates, algumas discussões do PISM 2 diante, né, dessa loucura em que estamos vivendo aí, né, com pandemia, com calendários e tal, enfim, tá? Pessoal, mais uma vez, então, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Eu sou o professor Dudu Costa de História, vocês podem contar comigo aí para tudo, beleza? Um grande abraço e eu vou interromper a gravação da nossa aula aqui. Valeu!